A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um vídeo. Estamos falando sobre as primícias, que representa a terceira festa dos judeus, que Jesus determinou as 7 festas, em celebração e comemoração à vinda do Messias para salvar toda a humanidade. Vamos ler a palavra de Deus em Levítico e também em Deuteronômio. Primeiro em Levítico. Vamos abrir o 23. Versículo de número 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e fizerdes nela ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. O sacerdote o moverá no dia seguinte, ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2/10 de 1 éfa de flor de farinha amassada, com azeite para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão nenhum, nem trigo tostado, nem espigas verde, até o dia em que trouxeres as ofertas do vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Então nós temos aqui a terceira festa. As 4 primeiras festas que nós já falamos, que é Páscoa, Pães Asmos. Agora vem as primícias e depois o Pentecostes. Por que Deus pediu isso aos filhos de Israel? Por que Deus quis isso de Israel, exigiu isso de Israel? Porque o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Olhando os princípios da Bíblia, olhando os princípios de toda a criação divina, nós podemos perceber que aquilo que o Adão fez, que o Adão causou à humanidade, Adão frustrou todo o projeto de Deus com os homens. Aquilo que Deus tinha planejado para os homens na terra foi frustrado por Adão, nem por Eva. Eva foi enganada, né? Mas tudo foi corrompido por causa do Adão. O pecado que ele cometeu corrompeu todo o projeto de Deus. Mas a Bíblia declara que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Caso o homem viesse a pecar, Jesus estava lá como cordeiro para vir, para morrer pela humanidade. E a partir dali, Jesus veio dando leis e mandamentos ao homem, para que o homem pudesse obedecer, para que o homem pudesse servir a Deus. E nós temos os 10 mandamentos, as 10 leis. Já falamos dos 10 mandamentos, que todos os pregadores, todos os pregadores dizem que não existe mais. Não é que eles entendem que não existe, é que eles, se fosse por entendimento, eles iriam ver a Bíblia e a Bíblia esclareceria que Jesus
não barrou os 10 mandamentos. Pelo contrário, Jesus aperfeiçoou e declarou que quem não seguir, não servir, não obedecer, não tem salvação. E nós temos as diversas leis. Essas aqui são 7 leis, que são 7 sábados, que o apóstolo Paulo declara aos Colossenses nas suas cartas. E que nós vamos ver, para chegarmos à conclusão, quem foi tirado e quem existe. Porque dizem que saíram, se a Bíblia está repleta de versículos, de Gênesis e Apocalipse, dizendo que não saiu e não vai sair. Só vai sair, os mandamentos não deixam de cumprir nunca. Vai sair mais algumas leis após a volta de Cristo. Talvez nós podemos ver que algumas poderão sair, sim. E sairão muitas. Depois da segunda vinda, Cristo voltará para buscar a sua igreja. E o que nós estamos meditando aqui sobre essa festa das primícias. O que é primícias, vocês já sabem. Então Jesus pede aqui para os filhos de Israel: quando vocês for fazerem a colheita, e antes de levar a minha colheita, não coma nada tostado, nem espigas verdes. Por que não? Deixa ficar preparadas. O cordeiro virá totalmente preparado. Tudo tinha uma preparação. Quando a espiga estiver madura, estiver pronta, então vocês pegam e levam o primeiro para mim. Posso ter feito isso, aí vocês podem desfrutar de tudo. Mas enquanto não vier a mim as primícias, vocês não poderão comer o fruto, o primeiro é meu. Então Jesus diz para os filhos de Israel: traga o molho e entrega na mão do sacerdote. E o sacerdote haverá de fazer toda a preparação para que a oferta seja entregue ao Senhor. Manda trazer também um cordeiro sem defeito. Para que esse cordeiro? É o cordeiro que simbolizava o Filho de Deus. Era como uma sombra. O cordeiro perfeito, que é Jesus, e o cordeiro animal, que era sacrificado no meio dos filhos de Israel, pelos filhos de Israel, simbolizando o sofrimento que Cristo iria padecer por toda a humanidade na cruz do Calvário. Naquele domingo pela manhã, quando Jesus vai ressuscitar, ou estava ressuscitando, eles pegam o cordeiro para imolar. Por quê? Porque ali determinava o cordeiro exercício, o cordeiro animal, físico, que está entre nós, do meio das ovelhas, do meio dos animais, termina hoje o seu sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual, o perfeito Cordeiro, Filho de Deus, acaba de ressuscitar dentre os mortos. Não precisa mais esse sacrifício. Essa oferta pelos pecados não precisa mais. O verdadeiro sacrifício para pagar os pecados dos homens, ali estava sendo consumado, realizado. Então Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo é o primeiro da ressurreição. Então nós vamos esclarecer hoje sobre esse assunto. Por que Cristo é o primeiro? Cristo é mesmo o primeiro da ressurreição? Cristo foi quem ressurgiu primeiro dentre os mortos? Se Cristo é o primeiro da ressurreição, por que tantos outros ressuscitaram antes dele? E é isso que nós devemos esclarecer, que eu quero esclarecer hoje, para declarar que essa festa das primícias acabou-se em Cristo. Não existe mais, porque Cristo, a primícia dos que dormem, já veio ao mundo para salvar a humanidade, voltará pela segunda vez em breve, aí já para ressuscitar os mortos em Cristo e levar os dele que estiverem vivos na terra. Já não é mais para salvar. Cristo não volta mais na terra para salvar ninguém.
Cristo voltará nas nuvens para levar os salvos, o que é diferente. Então não espera ser salvo pela volta de Cristo, que você não vai ser. Seja salvo agora, porque a salvação já está aí. Já completa quase 2 milênios que Cristo esteve aqui para te salvar. E a salvação está vinda desde os tempos do passado, desde o passado, do tempo de Caim, de Abel, de todos eles, Enoque. A salvação vem de geração em geração até Cristo voltar pela segunda e última vez para pôr fim no planeta Terra. Então você não espera para ser salvo depois, ou no dia que ele voltar para ressuscitar os mortos. Naquele dia, ele vem para levar os seus salvos. Amém? Então vamos ver se Cristo realmente é o primeiro da ressurreição. Abram comigo, por favor. Desculpe, lá em Mateus. Lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 27. Abram. Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos? Versículo de número 27, versículo de número 1. Mateus 27, 1. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram, lhe levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilato. Então, Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Cuidado com isso aqui. Judas o traiu. Cuidado que a sua traição pode não ter mais tempo de perdão, queridos. Cuidado. Tem limites na Bíblia e falarei dos limites bíblicos para os pecados da maioria dos pecadores que pecam. Jesus perdoa, perdoa 7 vezes naquela questão lá dos irmãos. Se meu irmão pegar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Não vai por esse princípio, que aquilo ali simboliza misericórdia no que diz respeito à união entre os irmãos. Ali não tem perdão de salvação eterna. Pare de confundir as coisas, que vocês podem não achar a oportunidade que nós, não é só vocês, estou dizendo de todos nós, podemos não achar a oportunidade de ser salvos. Nós conhecemos o Evangelho, em primeiro lugar, essa correção é para nós que conhecemos o Evangelho. Você conhece o Evangelho? Amanhã peca, Cristo vai perdoar. Amanhã peca, Cristo vai perdoar. 70 vezes 7. Sai desse engano. Por que o engano? No que diz respeito à salvação. Isso é um engano, no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à salvação, tem limites o perdão. Isso de Deus. Mas nós, para uns com os outros, aí tudo bem, 400, 300 vezes 7, 1000 vezes, quantas vezes for, podemos perdoar o nosso irmão, sim, das suas ofensas, das nossas ofensas, que é o que Cristo nos ensinou. Mas salvação, nada disso. Não é você que salva e nem eu. Quem salva é Jesus. E a salvação em Cristo tem limites. Nós precisamos ter cuidado com isso. Veja agora a ressurreição de Jesus. 28. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver os sepulcros. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que
foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, ou já ressurgiu. Como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora vejam aqui, vamos chegar às conclusões para saber se realmente Jesus ressuscitou. Jesus é o primeiro da ressurreição. Que ele ressuscitou é fato. Vamos ver aqui se ele é o primeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morremos em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então vejam, Paulo não está dizendo que ninguém ressuscitou aqui antes da volta de Cristo, ou depois da volta de Cristo. Sim, mas Paulo ressuscitou pessoas. Paulo ressuscitou a menina, Pedro ressuscitou, Jesus ressuscitou, os profetas Eliseu e Elias ressuscitou, Moisés foi ressuscitado. Como explica isso? Como Jesus é as primícias dos que dormem? Por que Paulo está dizendo isso? E aí os pregadores dizem, Jesus é as primícias, porque é isso, e vai colocando o entendimento deles, a interpretação dele, a forma deles entenderem. Mas e a Bíblia o que diz a respeito desse assunto? Volta para Mateus. Mateus 27, 28. Mateus é 27 mesmo. Dá uma olhada aqui no capítulo de número 27, no versículo de número 50. Jesus diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressurgiram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Veja o versículo confuso aqui. Totalmente confuso esse versículo, e prometo a vocês que vou esclarecer esse versículo aqui. Veja que quando ele escreve, que o escritor de Mateus aqui, o intérprete, quando ele dá essa declaração, ele diz que quando Jesus expirou na cruz, ou clamou na cruz, o véu do templo abriu. E ao abrir o véu do templo, abriu também sepulcros, e saíram pessoas do sepulcro que tinha sido morta, e depois da ressurreição de Jesus. Ora, se Jesus não tinha sido sepultado ainda, como pode ser esse versículo? Tem mais revelação sobre esse versículo na Bíblia? Eu darei a vocês a revelação, ou se isso aqui é um equívoco. Vamos ver se realmente teve ressurreição antes de Cristo saindo da sepultura. Vamos ver. Aqui está dizendo, e mesmo se tivesse saído, está dizendo que saiu depois da ressurreição dele. Veja que há aqui um negócio totalmente confuso, complexo, não dá para entender. Você entende o versículo de número 50? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra,
e fenderam-se as rochas. E aí, abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, o versículo é confuso. Percebe, irmãos, que é confuso o versículo? Se Jesus clamou de alto a baixo, ou melhor, Jesus clamou em alta voz, o véu do templo se rasgou, como nós sabemos sobre o véu do templo, que era símbolo do corpo de Jesus. Ele se rasgou de alto a baixo. Ao rasgar o véu do templo, também os sepulcros se abriram. Houve um terremoto, o sepulcro se abre. E aqueles mortos ressuscitam. Jesus não falou na sepultura? Não. Então, como é que eles ressurgiram depois da ressurreição de Jesus, se Jesus nem tinha sido sepultado ainda? Confuso, não? Você saberá futuramente qual é o desfecho disso aqui, a realidade desse versículo. Teve realmente pessoas que ressuscitou naquele dia? Alguém foi realmente ressuscitado naquele dia com Jesus? Nós veremos a fundo na declaração bíblica. Nós saberemos se realmente ressurgiu. Mas se ressurgiu, o fato é que saíram da sepultura depois da ressurreição de Jesus, o que prova que Jesus é o primeiro da ressurreição. Agora, o que nós vamos fazer com Lázaro? O que nós vamos fazer com Moisés? Então nós vamos agora declarar o que representa, o que significa a ressurreição de Lázaro. Abram comigo lá em João. Antes, dá uma passadinha primeiro, vai olhar para trás primeiro, em Jó. Vai lá em Jó. Deixa eu te mostrar algo aqui em Jó. Que você vai ver que a Bíblia não pode ter contradição. Não tem como ela ter contradição. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia é perfeita. Jó, capítulo de número 7. Abram comigo aí no versículo de número 7. Lembra-te, ó Deus, do que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. E depois que eu morrer, meus olhos jamais verão a felicidade desta vida. Aí ele disse aqui: os olhos dos que agora me veem, não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz, assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o achará. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. O que Jó está dizendo aqui? Quem dessa sepultura jamais tornará a subir. Agora ficou a confusão. Por quê? Moisés? Porque aqueles que Elias ressuscitou, que Eliseu ressuscitou, que Paulo ressuscitou, que o próprio Jesus ressuscitou. Eu já falei milhares de vezes sobre o assunto dos que Jesus ressuscitou, Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou, os profetas. Já falei muito, você já sabe, é só olhar os vídeos e você vai ver. Mas vamos esclarecer até que possamos entender. Abram comigo aí em João, agora sim, João, capítulo de número 11. Vamos ver o que quer dizer Jesus com a ressurreição de Lázaro. João 11, e no versículo de número, abram comigo aí, nós estamos provando que essa festa já foi e que Jesus é o primeiro da ressurreição. João 11, 39, ou melhor, mais para trás um pouco. João 11, 37. Mas alguns disseram: não podia ele
que abrir os olhos aos cegos, fazer também que este não morresse. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. Aqui está, irmãos. Aqui está a prova de que aquilo que eles disseram, Jesus ressuscitou por causa disso, ele é o primeiro por causa disso, por causa daquilo. Nada disso. Jesus não é o primeiro por causa disso, Jesus não é o primeiro por causa daquilo, Jesus é o primeiro por causa de todos esses ensinamentos que eles querem dizer. Jesus é o primeiro porque realmente ele foi o primeiro a ressurgir da sepultura. Se eu contar aqueles que nós acabamos de ler em Mateus 27, 52, ali declara que foi depois da ressurreição dele, mas o versículo é confuso, como eu já disse. E aqui Jesus está dizendo, onde é que estava Lázaro, irmão? Mostra dos milagres, inclusive esse, o de Moisés, aonde estavam esses mortos que Jesus ressuscitou, que os profetas ressuscitou, que os apóstolos ressuscitou, aonde eles estavam mortos. Irmãos, milagre de ressurreição é milagre. Ressurreição de mortos da sepultura, de quem dessa sepultura, como diz Jó, acha que Jó falaria uma coisa movido pelo Espírito e depois Jesus vinha e falaria outra? Jesus disse, eu não vim para destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Então Cristo é o primeiro da ressurreição, porque desde o princípio o cordeiro tinha sido imolado, tinha sido morto. Estava morto desde a fundação do mundo, como diz João. Por isso ele é o primeiro da ressurreição. Agora, por que Jó está dizendo que quem dessa sepultura jamais tornará a subir? Nunca mais vê a sua casa, nunca mais vê a luz do sol, nunca mais vê nada disso. Quem dessa sepultura? Aí está. Quem dessa sepultura? Quem é ressuscitado antes de descer a sepultura? Todos esses milagres antes de descer a sepultura. Queridos, entendam. Jesus é o primeiro da ressurreição, porque de fato e de verdade ele é o único que morreu, desceu à sepultura e levantou-se de lá. Os demais ninguém foi sepultado. Lázaro não foi sepultado. Lázaro estava numa gruta ou numa caverna. Você sabe o que é uma gruta? A gruta é um lugar muito grande. Por exemplo, lá na Bahia tem a Lapa da Gruta, Bom Jesus da Lapa, onde os romeiros vão visitar. Minha mãe foi muito, ia todo ano, ela fazia aquela romaria e ia para lá para visitar Senhor morto lá na gruta. Entrava na gruta quando era tarde, depois das 8 horas da noite já não entrava mais, os guardas fechavam a porta da gruta para ninguém entrar. Aqui é o lugar onde Lázaro foi colocado. Lázaro foi para uma gruta, não uma sepultura. E a prova é que Jesus diz assim para Maria, olha, quando Jesus chegou perto delas. Antes de Jesus chegar até elas, no versículo 25, Jesus diz assim, ó, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi esconder-se, ou melhor, foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíram, seguiram, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu,
caiu-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorou, chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente e em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o puseste? Respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Então, vejam aqui, Maria e Marta sabiam que Jesus viria e que Jesus havia prometido que Jesus era aquele que ressuscitava os mortos. O que elas fizeram? Esperando por Jesus, pega o defunto e leva para uma caverna, para uma gruta. Não sepultaram na sepultura onde ele iria ficar. Por isso, quando Jó diz: quem dessa sepultura não volta aqui, não volta com o mesmo corpo. Não volta com o mesmo corpo. E quem voltou com o mesmo corpo, o único a voltar com, ou melhor, quem voltou com o mesmo corpo, aqueles dos milagres, não foram sepultados. E o único a voltar e que não voltou com o mesmo corpo aqui, foi Jesus de Nazaré. E aqueles que vão ressuscitar com Cristo quando ele voltar, não vai ressuscitar e ficar aqui. Como diz lá daqueles 52, que não, daqueles Mateus 27, 52. Não vai ficar aqui, vai embora. E os que ressuscitar quando Cristo voltar, vai ressuscitar com corpo glorificado. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é o primeiro da ressurreição, é porque ele é o único que desceu à sepultura e ressurgiu, o primeiro a fazer isso, que ressurgiu e ficou em glória, visitando os seus apóstolos por 40 dias. O único, mas um corpo glorificado, e não um corpo de carne. Por isso Cristo é realmente as primícias dos que dormem. Jesus é o primeiro da ressurreição por conta disso. E nós, em Cristo Jesus, que nascemos de novo, que somos novas criaturas, que servimos a Deus, que confiamos na sua palavra, haveremos de ressurgir dentre os mortos. Somos nós as primícias de Deus? Somos nós como primícias de Deus? Abra também em Pedro aí, por favor, a primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 23. Ele disse assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então vejam, quem nasceu da palavra, quem nasceu de novo, vai permanecer para sempre. É aqueles que vão ressurgir dentre os mortos e aqueles que já ressurgiram, segundo Mateus 7,52. E o Cristo glorificado que ressurgiu. Aqueles que morreram e que foi operado neles o milagres como Tabita, como aqueles que Jesus ressuscitou, como que Paulo ressuscitou, que Eliseu ressuscitou, que o profeta Elias ressuscitou. Ninguém garante salvação para esses homens. Não tem ninguém salvo desses homens. Se foi salvo, nós saberemos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, que ressuscitar dos mortos. Fora disso, nós não teremos certeza nenhuma de que eles estão salvos. Por quê? Porque foi um milagre, meu querido. Lázaro foi salvo? Acredito que sim. Mas se Lázaro, depois que saiu daquela caverna,
cometeu pecado nesse corpo de carne física humana, nessa alma gasosa, Lázaro não foi para o céu. Lázaro não foi salvo. Portanto, não podemos dizer que Lázaro está condenado, não podemos dizer que aqueles que foram ressuscitados estão condenados, porque não sabemos ainda. Mas o que nós queremos afirmar com isso é que aqueles milagres era aqui na vida, para essa vida humana, eram maravilhas que Cristo estava operando, que seus profetas e seus apóstolos estavam operando, que nós também, se tivéssemos o Espírito de Deus como eles tinham, poderíamos operar. Claro. Mas as igrejas, esquece isso, para com esse negócio de igreja aí, esses apóstolos da mentira aí, para a conversa. Não tem nada disso aí. Que ressurgiu, mas ficaram aqui. Quem dessa sepultura, se Cristo não ressuscitar, não ressuscitará nunca, jamais. Então, é para que nós possamos entender como Cristo nos ensinou. 1 de Pedro também, capítulo de número 1 e no versículo de número 3. Vejam aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua glória, misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Veja que Pedro está dizendo que nós fomos com Cristo ressuscitados, fomos transformados, fomos libertos em Cristo pela sua palavra, para sermos como as primícias dos que dormem. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criação. Primícia. Ele nos ressuscitou pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua palavra, pela sua pregação, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Ressuscitou-nos dos mortos. Que ressurreição é essa? A morte do pecado que o Adão trouxe necessitava de ressurreição, de ser ressuscitados dos mortos que estavam nela. Cristo nos ressuscitou. E Cristo voltará a trazer a nós a ressurreição, que é quando nós descermos a sepultura, porque nós desceremos a sepultura salvos, libertos, ressuscitados dos mortos no pecado, morte aqui no pecado, né? Paulo disse que todos nós morremos, né? Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós estamos mortos, sem a presença de Cristo, estamos mortos, mais que mortos. Eu posso dizer, o mundo com 8 bilhões de pessoas, eu poderia dizer que 0,1 talvez por cento estivesse vivo. Vivo no que diz respeito vida eterna, no que diz respeito livramento de pecado, é quase impossível ter tudo isso. Porque toda a humanidade está morta. Todos estão mortos. Paulo disse em Romanos: todos pecaram e destituídos, mortos espiritualmente. Viu, querido? Não é mortos físicos, é espiritual. Estão mortos. Então Tiago está dizendo, ele nos ressuscitou dessa morte espiritual. E somos as primícias daqueles que dormem. Quando Cristo voltar, se morrermos em Cristo, se aqueles que ele operou milagre de ressurreição nesse corpo físico, quando morreram com Cristo, levantará. Se não, queridos, ficará para a condenação eterna. Por isso, vigia muito sobre o pecado. Tenha muito cuidado. Você não sabe o que a mente é capaz de fazer para o homem pecar.
o engodo, a lascívia, a manipulação da mente, os desejos que a mente é capaz de colocar no homem e na mulher. E você se lembra do que Jesus disse? As segundas intenções e as concupiscências. Só de olhar você já sabe. Então, cuidado, abra os seus olhos espirituais. Jesus orou para os seus apóstolos, abriu os olhos espirituais deles, para eles verem a verdade e a fé em Cristo Jesus e não serem condenados. Quem dessa sepultura é em Cristo Jesus, voltará em Cristo Jesus quando ele vier para buscar a sua igreja. Mas quem desceu à sepultura desde o princípio até hoje, que levantou de lá, em primeiro lugar, foi Jesus de Nazaré, deixando bem claro que quem dessa sepultura, com esse corpo físico, não voltará mais a essa terra e a lugar nenhum. A lugar nenhum. Por isso Cristo, o primeiro da ressurreição. Amém? Ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e Tuas muitas misericórdias. Nós queremos esclarecer o que passou, o que já foi, como essa lei, das festas das primícias, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa. Todas essas 7 festas passaram. Elas não existem mais. Por isso, Deus, nós queremos esclarecer para todos o que a Tua palavra diz em verdade. Tu é realmente o primeiro da ressurreição. Realmente Tu é as primícias dos que dormem. Tu é o primeiro a descer a sepultura e a levantar de lá, Jesus. Mais ninguém. Ninguém desceu e voltou da sepultura para essa vida. Todos que desceram, ainda salvos em Ti, não voltará mais a essa terra, não voltará mais a esse mundo. Quando voltar, não será mais para essa terra, será para Nova Jerusalém. Depois descerá, mas não é mais para essa terra, é para um novo céu e uma nova terra. Por isso Jó confirma, ou Jó declara, e o Senhor confirma. O Senhor é realmente o primeiro da ressurreição. As primícias do que dormem. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa a todos os que estão ouvindo a Tua palavra através das nossas vidas. Os que estão ouvindo esse canal, os que estão, meu Deus e meu Pai, ouvindo a Tua palavra. Dê graça, prospera, sustenta em Tuas mãos, Pai. Abençoa os meus familiares, meus filhos, a minha família, a minha mulher. Abençoa, meu Deus e meu Pai, meus irmãos em Cristo, a Tua igreja, os que estão, meu Deus e meu Pai, nos leitos de dor, UTI, já desesperançado, os médicos, os enfermeiros. Tenha misericórdia, Pai, o homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista. Tenha misericórdia dos aposentados, dos velhos necessitados, que são os mais humilhados nessa terra e onde há mais rejeição contra os mais rejeitados dessa nação, que são os aposentados, os velhos, os idosos, os que dependem de medicamentos, Senhor, de remédios, socorrem, os que estão desempregados. Deus, tenha misericórdia da nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia, Pai, do homossexualismo, do lesbianismo. Tenha misericórdia dos paralíticos, dos coxos, dos cegos, dos surdos, dos mudos, dos que estão nos presídios. Socorre, Tu dizes compadecer dos presos como se estivesse presos com Ele. Ó Deus, nos ajuda e nos dá vida. Olha para a nossa juventude e as crianças da nossa nação. Dê paz, livramento a todos, Pai. É o que eu te peço. Quanto às autoridades políticas, Tu não poupará, mas cobrará vingança e justiça, e antes de eu sair dessa terra, Tu me mostrarás isso. Eu verei. Do jeito que eles estão, não vai ficar. Tu és Deus e Tu não fica por baixo de homem nenhum. Olha os que se diz pastores e apóstolos, que a Tua palavra só serve para o comércio. Vai de encontro com eles. Olha também os padres que mentem
no que diz respeito à tua pessoa e à pessoa da tua irmã, que foi suposta mãe, Maria, a nossa irmã. Faz justiça, mostra que tu és Deus acima de tudo e de todos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.